dirijo especialmente ao nosso público que está aqui hoje nessa desafiadora manhã para compartilhar reflexões sobre um tema que, em princípio, não atrairia a atenção de todos, mas, enfim, como já se destacou aqui, o direito também nasce e subsiste de reflexões importantes de temas que aparentemente não teriam nenhuma relação com o nosso dia a dia. Mas antes de prosseguir, eu quero também cumprimentar de modo especial a colega Ilma Vinha, que é presidente aqui que é juiz aqui da Vara de Balneário Camboriú. É um prazer tê-la presente aqui nesta manhã e, para mim, uma honra em especial. E veja, o doutor Rubem, professor Rubem, já me poupou de uma certa parte da minha fala quando ele disse que se acharia, aliás, também, professor, mais cedo, um estranho no ninho, já que se falou tão somente da perspectiva de paz no cenário internacional e trouxemos aqui nós um viés um pouco, eu diria, res do chão para essa questão relativa à paz. E particularmente a mim, toca mais diretamente porque se falou aqui em solução de conflitos trabalhistas, de conflitos, seja no plano individual, seja no plano coletivo, e é uma realidade que nós vivenciamos desde 1943, quando foi criado a Justiça do Trabalho no Brasil, em que é obrigatória, pelo menos em 2 fases do processo, no plano individual, a conciliação, ou a tentativa de conciliação, e no plano coletivo, pelo decídio coletivo, desde a sua origem. Então, na verdade, quando o nosso Brasil, do processo civil e do processo penal, despertou para a atenção da solução extrajudicial do conflito, ou até mesmo da solução pacificada do conflito, para nós era uma realidade já consolidada na nossa prática diária, seguramente há hoje mais de 80 anos. Mas claro que poderiam perguntar o que tem a ver direito ao trabalho, paz, mundo contemporâneo. Será que nós estamos falando aqui de algo que não está presente no nosso cotidiano? Será que, quando falamos em guerra, já se falou aqui na paz positiva, na paz negativa, não estamos aqui a nos referir tão somente porque influenciados estamos todos nós pelo conflito atualmente entre Rússia e Ucrânia, e os da África, tantos da África, que nós não damos a mesma importância, seguramente não damos, o mundo não dá a mesma importância, o massacre de Ruanda e outros tantos episódios da nossa história recente, que o mundo não se dedica com tamanha intensidade a divulgar diuturnamente, em escala mundial, o cotidiano da guerra da Ucrânia. Claro que qualquer conflito mundial, qualquer conflito, desde o lar até entre países, entre estados, entre nações, causa entre nós um impacto muito grande. Mas preciso que nós abramos as portas, e seguramente já se falou aqui, professor Pedro Trovão, de estarmos num ambiente com portas abertas, para compreendermos sobre que paz nós estamos falando, sobre que conflito nós estamos falando. Será que de fato estamos tão distantes desse conflito? É sobre essa perspectiva que eu pretendo trazer aqui algumas considerações. Espero que eu tenha aprendido aqui a mexer com o controle. Se você está desligado, a senhora pode ir para mim, por favor. Bom, vamos aqui resolver depois com o... Se não tiver, não tem problema. Bom, então vejam, quando nós falamos em trabalho e paz, será que há uma relação direta entre essas duas dimensões da humanidade? E vamos verificar que essa ideia de construção de um sistema normativo mundial mínimo de proteção ao trabalho antecede a discussão que houve mais profundamente durante a Primeira Guerra Mundial. No final do século XIX, início do século XX, começou-se a pensar no mundo inteiro, e as discussões foram ganhando dimensão. Será que não seria necessário, para a garantia da harmonia entre os povos, a criação de um sistema normativo mínimo, de padrões mundiais e mínimos, que fosse disseminado nos diversos estados do mundo afora? Será que de fato isso é necessário? Isso foi necessário? E esse debate se intensificou de maneira muito grande no final do século XIX e do século XX, mas alguns eventos são marcantes e eu destaquei aqui alguns rapidamente. Não só a Conferência de Berlim em 1890, mas mais... Quer que eu passe aqui? Mais diretamente a Exposição Internacional de Paris em 1900, em que se aproveitou esse grande momento mundial para a discussão das condições de trabalho. Nós estamos falando aqui de situações em que se trabalhava 12 horas por dia, 14 horas por dia, crianças, não havia limite mínimo de idade para o trabalho infantil. Era muito comum nas fábricas da Inglaterra
as crianças trabalharem na indústria fabril, porque elas conseguiam entrar por baixo das máquinas para pegar sobra que caíam dos teares. E, evidentemente, você pode imaginar a quantidade de acidentes que aconteciam. Imagine uma criança certamente a criança, com toda a criatividade que despertava a sua atenção, era escalada para trabalhar no meio dos teares, embaixo dos teares, para pegar as sobras que caíam para depois serem aproveitadas. Por isso que o trabalho infantil era tão disseminado naquele momento histórico. Veja, então, começa a discutir, mas nas Minas, as primeiras leis surgem para limitar o trabalho, a idade do trabalho infantil. Nas Minas, o trabalho extremamente insalubre, ainda hoje, em 2022. Então, nós estamos falando de uma realidade que se começou a despertar a atenção, muito influenciada certamente pela doutrina cristã, por essa ideia de humanidade, essa ideia de igualdade, não no sentido jurídico, mas muito mais da condição humana. As mulheres sendo tratadas de maneira desigual, não havia, se hoje a realidade que se procura construir de igualdade é importante, mais ainda, nós estamos falando há 100 anos atrás, 110, 115 anos atrás, em que a mulher de fato era discriminada no trabalho. Aliás, não havia nem a condição de reconhecimento da mulher enquanto ser objeto de um tratamento diferenciado. Então, isso vem se intensificando, esse processo de construção de uma ordem mundial que assegurasse minimamente direitos do trabalho para todos, passa a fazer parte das grandes discussões mundiais. Aí, repito, a Exposição Internacional de Paris, as conferências de Berna, em 1905, 1906, 1913, em que aí já começam a surgir as primeiras convenções internacionais, essa ideia de que era necessário fazer-se com que houvesse essa normatização internacional de maneira uniforme. Mas eu quero me referir aos eventos que houve em Filadélfia durante a Primeira Guerra Mundial. Vejam, a Primeira Guerra Mundial, para o direito do trabalho, é marcante porque passou-se a despertar a atenção para o trabalho, seja o trabalho no ambiente bélico, isto é, no fronte mesmo da guerra, mas o trabalho de estrutura de apoio para a guerra. Ou seja, daí em diante surge a necessidade de se dar ao trabalho uma visão mais apropriada, e se falou aqui, o professor Rubem falou no pacto do contrato, e vem exatamente o trabalho para romper com essa ideia de contrato deveria seguir executado tal qual for ajustado. E por quê? Porque havia uma relação assimétrica, uma relação de desigualdade, em que se ia à porta da fábrica diuturnamente, aliás, muito parecido hoje, e vamos ver isso mais adiante, com a plataformização do trabalho humano. O que acontecemos? Passem hoje na porta de um restaurante agora meio-dia, vão ver dezenas de pessoas esperando uma demanda, motociclistas ou ciclistas para levar as refeições, para ganhar R$5, R$4, depender do deslocamento. Ali, se nós fizermos apenas um contexto mais apropriado da modernidade, vamos encontrar essa mesma figura nas fábricas inglesas, em que se iam para a porta da fábrica diuturnamente para disputar o trabalho a cada dia, e em função da oferta, evidentemente que o custo, o preço da mão de obra, que preço tido material mesmo, era menor. Então, esses momentos inspiraram, e durante a Primeira Guerra, é importante salientar, os sindicatos que começavam a se formar, estavam em processo de formação, aproveitaram o momento histórico. Ora, se o nosso esforço humano é importante para a guerra, vamos pensar então que o Tratado de Paz que vem a ser firmado tem uma cláusula que garanta essa hegemonia de um direito internacional, mas que assegurasse um padrão mínimo de tutela do trabalho humano. Então vejo que isso antecede a criação da própria ONU, que veio muito tempo depois a ser esse órgão supraestatal que serviria para conduzir as relações internacionais. Mas, enfim, diante desse contexto, surge, então, a Conferência Sindical de 1919, pouco antes, ainda em Berna, pouco antes do final da Primeira Guerra, mais tarde, em 1919, ainda em Paris, no momento pouco antes do Tratado de Versalhes, e aí sim é firmado o Tratado de Versalhes. Mas vejam, qual a importância desse momento histórico? O Tratado de Paz, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, tinha uma cláusula importantíssima que era de tutela do trabalho humano. Dali em diante, há uma mudança substancial no cenário internacional e nasce ali a Organização Internacional do Trabalho. Organismo que nasce exatamente dessa ideia de que o trabalho humano não é uma mercadoria.
O trabalho humano não pode ser tratado como mercadoria. Porque vejam, quando nós falamos em trabalho, sempre nós transportamos uma ideia de objetivação, de coisificação. Isto aqui é trabalho. Isto aqui é trabalho. Para se chegar a este resultado da produção, se formos falar no ambiente industrial, ou mesmo no direito econômico, isso aqui é um valor de troca, valor de mercado. Este mesmo objeto que está na minha mão pode ser interpretado e visto de maneira diferente em função de cada especificidade de conhecimento humano. Para a economia vai ser interpretado de uma maneira, para o direito concorrencial vai ser interpretado de outra maneira, para o direito consumerista de outra, mas não podemos esquecer que por trás desse objeto está um esforço humano que chegou até aqui de centenas de milhares de pessoas ao longo da história. E se hoje nós estamos nesta sala discutindo o direito à paz em função das relações de trabalho, é importante que nós não percamos a ideia, aliás, introjetemos-la em nosso íntimo, que não há paz sem distribuição de riqueza, não há paz sem valor social do trabalho reconhecido, não há paz, não pode haver paz no mundo em que poucos têm muito e muitos não têm nada, porque não há estrutura econômica que possa ser construída sem uma base social que lhe dê suporte, porque o trabalho, atrás da objetivação do trabalho, há sempre a figura de um homem e de uma mulher. Ou seja, o sujeito homem, o sujeito mulher, produziram o resultado e produzem a cada dia, no mais sofisticado ambiente tecnológico. Nós falamos, por exemplo, em plataformização. A grande discussão são empresas de tecnologia ou empresas de intervenção de mão de obra. E nós nos transmitimos a uma ideia de que esta realidade do trabalho, esqueci de desligar aqui, do trabalho humano, quando falamos em nuvens, nos transporta a ideia do artificial, do imaterial, mas em algum lugar, o algoritmo, por exemplo, em algum lugar, alguém concebeu uma decisão estratégica tomada num parâmetro que o algoritmo foi construído. Foi alguém que decidiu. As chamadas decisões automatizadas, que falamos há pouco na LGPD, um dilema em que quem despede alguém é um computador, mas no Brasil, não na Europa, quem revê a decisão é um outro computador. Então nós podemos ter então um tribunal artificial, ou seja, quem decidiu é a máquina, quem vai julgar é a máquina, a partir do recurso que a máquina fez, e o mundo se tornará cada vez mais, vamos usar a expressão, artificialmente construído, perdendo a ideia de humanidade. Mas não há mundo que nós possamos conceber sem que a ideia de humanidade esteja presente, e cada vez mais, para nos lembrarmos a cada dia, a cada segundo, a cada momento, que não há tecnologia que nos interesse, não, a tecnologia que inclua, a tecnologia que permita o crescimento humano, porque o mundo não é Blade Runner, nós somos desse mundo do cotidiano. Mas a OIT, então, quando criada, teve essa preocupação, e vejam, desde a sua constituição, está dito lá, a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social. Constituição da OIT, desde a sua fundação. Mais adiante, diz a OIT, existem condições de trabalho que implicam para as pessoas o perigo da paz e da harmonia universais. Novamente, a OIT chamando a atenção para essa compreensão direta entre estabilidade social, econômica e política, por que não? E a importância de se dar ao trabalho o destaque que ele merece no contexto das relações humanas. Diz a OIT ainda na sua Constituição, no momento em que qualquer nação não adota uma política de trabalho realmente humano, não um trabalho coisificado, mercadologicamente aferido, diz a própria OIT, continua, há obstáculos para a melhoria da sorte dos seus trabalhadores no âmbito dos seus territórios. E prossegue a OIT, esses sentimentos de justiça e humanidade são necessários para que se possa assegurar a paz duradoura. Então vejam, desde a sua... Eu fiz questão de dizer que a OIT surge no final de um conflito bélico, o primeiro grande conflito bélico da era moderna. E vejam, nasce exatamente pela necessidade de compreensão da importância do trabalho dentro desse contexto que nos estamos a referir.
E a OIT prossegue criando as suas ideias fundamentais, sempre inspirada nessa dicotomia, aliás, não digo dicotomia, nesta simbiose necessária entre manutenção da paz e valor social do trabalho, como está na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 4º. E vejam que a OIT não se pautou tão somente no plano dogmático ou plano principiológico. Ela densificou esse valor quando diz que é necessário que haja bem-estar material. E utilizando uma expressão do professor Carlos Aires Brito, quando ele faz essa comparação entre os individuais de primeira e segunda dimensão, diz ele, mas como falar em direito à moradia de quem mora, por exemplo, embaixo de um viaduto? Como falar em liberdade, em privacidade de alguém que mora embaixo de uma marquise? Como eu posso garantir a inviolabilidade do domicílio de alguém que não tem onde morar? Ele faz essa reflexão para nos lembrar cada vez mais dessa interdependência entre as diversas etapas, séries, dimensões dos direitos fundamentais, para nos lembrar que nada adianta assegurar essa liberdade para quem não tem para onde ir. Nada interessa assegurar a inviolabilidade de quem não tem domicílio, e cada vez mais eles devem estar correlacionados. Esses princípios são reafirmados mais uma vez na declaração, quando a OIT em 98 sente a necessidade de reafirmar os seus princípios estruturantes. Em 98, mais uma vez reafirma essa ideia de que a OIT não pode ser senão um instrumento que regulamente o trabalho humano na perspectiva humanista e inclusiva. E hoje, já com 190 convenções, eu coloquei 189, que a última ainda está em processo que é a Comissão do Assédio Moral, que está em processo de ratificação. E vejam, para não pensar que isso é uma dimensão tão somente do mundo do trabalho, a própria Unesco, e se falou muito hoje aqui, nos transmite a ideia de que paz não é somente a ausência de guerra. Isso é importante que nós tenhamos presente. Não podemos nos transportar nesse isolacionismo de que estamos aqui hoje, porque não podemos pensar assim, não, mas quem não está nessa sala aqui hoje, mas a Ucrânia é tão distante do Brasil, o Brasil se dá bem com seus vizinhos aqui no sul, de vez em quando até os gaúchos querem se desligar de nós, a gente busca eles de volta, né? De vez em quando temos um momento separatista, a Barra quer se deslocar, quer se desgarrar do Rio de Janeiro lá, mas a gente mantém o pessoal da Barra junto conosco, é importante termos condição de ir à Barra também, mas são movimentos ocasionais. Essa cultura de paz que nós temos que nos introjetar é a paz interior, no sentido dessa convivência harmoniosa, mas sobretudo distributiva também das nossas riquezas. E aí chegamos a alguns desafios contemporâneos que quero trazer reflexão aqui, todos nós aqui, do que supostamente pode contribuir para abalar a nossa paz. Primeiro desses, a migração de trabalhadores na Europa e no Brasil, e faço aqui trago números da Europa e trago números do Brasil também. E por que isso é importante? Porque, de fato, se nós vivemos num mundo de emprego escasso, quando nós olhamos para alguém que vem de fora, ocupa a nossa suposta vaga, peraí, esse aqui, nós amamos os nossos vizinhos, mas não venham para cá tomar nossos empregos. A xenofobia é um tema mundial aqui, debatido hoje, seja na Europa, seja no Brasil. Eu tive a oportunidade de estar em Boa Vista há pouco tempo, em Boa Vista, capital de Roraima, e é uma situação assim, caótica na rodoviária de Boa Vista. Centenas de pessoas, advogados, médicos, enfermeiros, enfermeiras, advogadas, professoras, sem ter para onde ir. E muitas delas, lamentavelmente, foi no dito pelo juiz da cidade lá, se prostituindo. Mas vejam, para poder ter alguma forma de poder comer com filhos, né? Enfim, lamentável a situação de Roraima, sobretudo há algum tempo atrás. O Brasil teve que estabelecer algo que para nós era tão distante, uma política de integração desse contingente de pessoas que vieram da Venezuela, do Haiti, enfim, vários que estão aqui conosco hoje, disputando o mesmo espaço de trabalho. Então, vieram aqui para Santa Catarina alguns, ucranianos inclusive. Mas espera aí, e o nosso emprego vai ficar onde? Então, já começa a existir uma sensação de pertencimento ou de não pertencimento, no sentido que vai disputar o mesmo mercado de trabalho brasileiro, refratário e em recessão quanto às vagas de emprego. Dados também da Europa nos revelam que a situação agora então com a guerra da Ucrânia mais intensificou, e todos nós acompanhamos as imagens transmitidas ao vivo da quantidade de pessoas
se deslocando Brasil afora. E não falo de situações lamentáveis de brasileiros que foram para lá ajudar os ucranianos na fila do embarque lá na estação de trem, vendo as mulheres ucranianas e mandando áudio para o Brasil, dizer, olha como são maravilhosas as ucranianas aqui, eu faria aqui melhor do que as baladas de São Paulo, como vimos recentemente, fato público, portanto não estou aqui senão a comentar um fato público. Os dados do Brasil mostram que o movimento migratório já é expressivo entre nós, algo que era tão incipiente na nossa realidade, com um detalhe importante. Não podemos esquecer, por exemplo, que boa parte da indústria brasileira, inclusive no ramo têxtil, se vale da mão de obra barata de paraguaios e bolivianos em São Paulo há muitos anos. Pessoas que vêm para o Brasil fugindo da realidade dura econômica nesses países, vêm para o Brasil e a indústria, estou falando isso, o que eu vou dizer agora foi um fato confessado à audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que uma determinada marca espanhola, conhecida de todos nós, se valia de trabalho nas indústrias de São Paulo, realizado por trabalhadores bolivianos e paraguaios, enfim, com mão de obra baratíssima, em condições análogas ao de escravo, como mostraram as operações que foram feitas nesta área. Então, é importante que nós nos conscientizemos de que esta ameaça à nossa paz é muito mais próxima de nós do que simplesmente ver a guerra pela televisão, quando encontramos lá o conflito entre palestinos e israelenses. A escravidão moderna, os dados são estarrecedores. Mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas de escravidão moderna em 2016, o último dado apurado ainda pela OIT. E vejam, falamos aqui em tráfico de mulheres, situações degradantes da condição humana, presentes no mundo contemporâneo. E nós estamos falando de realidades que nos afetam também em território brasileiro. E vejam que a esmagadora maioria das mulheres que são traficadas vão para a indústria do sexo e também para casamentos forçados. Não, no de hoje. Não estou falando aqui do 1730, que o professor Alex aqui nos brindou com uma retrospectiva histórica. Falando do ano do século XXI, 2022, dados aqui 2016. Em que mundo é esse que nós estamos falando? É um mundo tão distante da nossa realidade. Enfim, só para que nós reflitamos um pouco mais. O trabalho sobre plataformas, esse grande debate mundial, decisões da Califórnia, no Reino Unido, no Brasil, discussões enormes sobre se é ou não relação de emprego, mas ainda que não seja relação de emprego, há uma relação de trabalho inequivocamente. E agora na pandemia, a Lei 14.379, se falha a memória, estabeleceu direitos para esses trabalhadores. Fornecimento de água potável. Vejam, estamos falando de fornecimento de água potável como um direito fundamental assegurado. Em 2022, na cidade de São Paulo, ou de Florianópolis, ou de Salvador, ou de Camboriú, estamos falando de que foram leis que asseguraram direitos a trabalhadores autônomos. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, importantíssima, que assegurou a nossa competência para matéria de meio ambiente do trabalho, independentemente de quem seja o destinatário dessa proteção. O célebre caso, só para vocês não conhecem, do Instituto Médico Legal do Piauí, uma demanda, o Ministério do Trabalho atuou muito fortemente, porque as condições de trabalho no Instituto Médico Legal eram desumanas. Enfim, houve uma crise orçamentária e estavam os médicos a trabalharem em condições degradantes da saúde humana, e houve uma discussão que determinou sua intervenção para que fossem asseguradas condições de trabalho, enfim, saudáveis e seguras, no Instituto Médico Legal do Estado do Piauí. Mas, já caminhando para o final, mais recentemente, o desastre que foi para todos nós, infelizmente, a Covid-19. No Brasil morreram 674, em números redondos, 1.000 pessoas. E por que eu sempre digo isso? Porque nós somos, na psicologia, moldados para esquecer os momentos ruins da nossa vida. A nossa memória é prodigiosa nesse particular. Aos poucos, nós vamos retendo momentos bons e esquecendo os ruins. Isso é da biologia humana, do psiquismo humano, para que nós consigamos viver. Se nós vamos reter tudo que aconteceu de ruim em nossa vida, nós temos aqui uma terapia coletiva agora. Temos que ir todos para a terapia porque, enfim, é muita coisa ruim desde que nascemos, acumuladamente. Mas é importante que nós não nos esqueçamos que quase 700.000 pessoas morreram no Brasil. Amigos nossos, colegas nossos, parentes nossos, e o número não pode ser deixado de ser repetido,
para que nós não nos esqueçamos que o número representa vidas. E o que é que nós encontramos na pandemia da Covid-19? Todo um não Estado intervencionista. Vimos isso fortemente. E tivemos discussões enormes, não vou entrar em detalhes aqui porque, enfim, não cabe, mas não nos esqueçamos que o número não pode ser deslocado da condição humana que representa este universo. E no mundo do trabalho, então, mais em particular. O que estamos vivendo agora, exatamente a segunda etapa, que é o retorno ao trabalho, sobretudo às questões jurídicas de adoecimento no trabalho. A Covid-19 é ou não doença ocupacional? Temos no momento. Temos vários casos de trabalhadores que foram obrigados a serem mantidos nos postos de trabalho, para que nós pudéssemos estar em casa, recebendo alimentação, remédio, enfim. E esta pessoa adoeceu, a Covid é ou não doença ocupacional? Decisões acham que sim, decisões acham que não. Mas eu lembro que o Supremo Tribunal Federal também decidiu, está lá na decisão do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber, que o ônus da prova pertence ao empregador. Por quê? Que as condições de trabalho, ele foi obrigado a manter o trabalhador na produção, na atividade. Então nós temos que nos lembrar desse contexto, para que estamos falando em paz, e a paz, a Covid mundial, abalou a estrutura mundial, e não pode ser diferente também no mundo do trabalho. Nos lembrar também que desde o início dos anos 2000, o mundo inteiro começa a experimentar uma mudança da chamada agenda mundial. Se nós tivermos uma curiosidade de olhar 76 Portugal, 88 no Brasil, as constituições humanistas, as constituições que olharam o homem como o centro da atenção do sistema jurídico, mas este viés começa a mudar nos anos 2000 em diante, a ideia da economicização da agenda mundial, em que agora, e aí surgem, por exemplo, teses como a visão econômica do direito. Será que nós podemos decidir tão somente com base no aspecto humanista da aplicação da norma? Todo esse debate que há, e por isso mesmo vimos reformas no Brasil, reformas em Portugal, voltadas para a supressão de direitos, como se fosse esta a primeira e única solução para as crises econômicas, e vimos que tanto lá quanto aqui não se resolveu a crise tão somente com a redução de direitos. Chegando para o final, a tecnologia, a chamada Revolução 4.0, o mundo maravilhoso da inteligência artificial, do mundo globalizado, dos smartphones. E será que não teremos então no futuro advogados robôs, juízes robôs, trabalhadores robôs? Nós gostamos da tecnologia quando ela nos é interessante, mas temos que pensar que a tecnologia também exclui. Temos que mudar, por exemplo, de que maneira vamos formar os estudantes do amanhã. Hoje, as faculdades de Direito, por exemplo, já tem um departamento de tecnologia. Era muito comum dizermos assim na nossa época: eu fui para o Direito porque eu não gosto de matemática. Não posso mais dizer isso. Eu tenho que amar a tecnologia, tenho que conhecer lógica, porque senão não vou para canto nenhum. Eu não falo nem naquela situação que hoje nós pedimos aos nossos filhos, né? Peraí, como é que mexe aqui? Ele pega o telefone em 30 segundos, faz o que eu não faria em 10 dias de curso, né? E quanto mais jovem a criança, mais, aspas aqui, chipada ela é, porque ela já nasce com o chip embaixo do braço, pega ali e mexe no telefone, a inteligência própria da vida. Mas vejam, o mundo tecnológico não pode ser pensado senão naquilo que ele também inclui, que tecnologia também é excludente. E no Brasil, por exemplo, nós temos toda a dimensão da internet, Brasil afora, o Brasil continental. E nem vou longe, no meu hotel ontem estava horrorosa a internet, não consegui trabalhar. Estava aqui tentando baixar um arquivo que tem que usar hoje ainda, ao trabalhar no voo de volta. Numa cidade, em Brasília, tem algum lugar que o telefone não pega. Capital da República, não pega, não adianta. Há aqueles bloqueios de zona em que o sinal não consegue superar. Por último, o tema da fome. Fome lá e fome aqui. Não podemos esquecer, por exemplo, os dados estão aí da ONU, o relatório saiu agora em junho de 2022, mostrando o que é a fome no mundo, e ainda talvez em grande parte sem sofrer os efeitos da guerra da Ucrânia. Se falou aqui do preço dos alimentos, da inflação na Europa. Mas agora, em fevereiro desse ano, uma pesquisa muito interessante da rede Pensan mostrou, por exemplo, que no Brasil há 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas passando fome. Ora, de que pai nós estamos falando? Será que aqui não temos uma guerra da Ucrânia diuturnamente?
sem o caráter midiático, e não estou aqui a criticar o caráter midiático, mas sem os mísseis cruzando para lá e para cá, mas a guerra silenciosa, excludente. É por isso que, no contexto desse importantíssimo seminário, o trabalho tem que ser inserido como uma forma de emancipação social. E não pode haver aquela promessa do artigo 1º, sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária, sem haver valorização do trabalho humano na realidade contemporânea. Não adianta, por exemplo, eu vir para aqui, para essa sala, discutir o que nós estamos discutindo, e na minha casa eu não reconhecer, por exemplo, o valor do trabalho da empregada doméstica que está na minha residência. Isto é uma atitude incompatível. Se nós estamos aqui com estudantes de direito, que serão amanhã os advogados, os procuradores, os magistrados, é preciso que essa cultura comece a ser implementada no cotidiano. Eu não posso falar da sociedade senão naquilo que eu faço dela. Muito obrigado, bom dia, bom evento a todos.